Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha eu aqui de novo, né? Então, nós vamos para a nossa segunda aula de redação, tá? E vamos dar sequência aí, as dicas para que vocês possam treinar, escrever e a gente possa aí dar umas instruções para vocês de o que tá bom, o que precisa melhorar, enfim, tá? Na aula anterior, eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa sobre um assunto e anotar alguns argumentos, etc. Nós vamos usar isso, mas não vou usar nesta aula, tá? Deixa guardadinho aí, a gente usa num próximo momento. Por quê? Porque é importante que vocês saibam, primeiro, a entender o que é necessário para deixar um texto com coesão, com coerência. A gente já usa isso no dia a dia, mas a gente acaba não percebendo. E é importante. Esses elementos, eles deixam o nosso texto mais rico, não fica redundante, evita de eu repetir várias palavras, tá? Então, a gente vai conversar hoje sobre isso. Posteriormente, o que eu pretendo fazer? Pretendo aproveitar as aulas de atualidade que vocês têm também, os temas, as dicas que o professor dá, para a gente usar o tema que ele passou nessa aula para vocês produzirem as dissertações, tá? Porque daí vocês vão estar já com elementos argumentativos frescos na cabeça, com assuntos da atualidade, etc. Então, posteriormente, nós faremos isso. Hoje eu quero dar umas dicas para vocês de elementos coesivos, tá? Que são esses elementos que dão liga num texto. Sabe quando a gente está lendo algo e dá uma sequência, uma junção. E é importante que a gente use esses elementos, tá bom? Então, vamos lá. Os mecanismos de coesão. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o de pronome pessoal. Por exemplo, eu vou escrever um texto sobre a cidade de Cotia, que é onde eu moro. Então, eu digo assim, a cidade de Cotia tem 200 mil habitantes, tô chutando, não sei, tá? A cidade de Cotia tem 200 mil habitantes e é considerada de interior. Porém, ela já está muito urbanizada, com vários edifícios, a rodovia já tem um excesso de carro muito grande, enfim, já tem um ritmo de cidade grande. Então tá, vamos voltar lá nesse exemplo. Eu comecei falando o quê? A cidade de Cotia. E coloquei uma característica dela. Depois, em vez de eu colocar de novo a cidade de Cotia, eu coloquei ela tem vários edifícios, blá 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 blá. Porém, eu posso usar ela ou a mesma já possui uma característica de cidade grande por conta de excesso de pessoas, de carros, enfim, tá? Então, esse elemento coesivo que a gente fala que é pessoal é quando eu substituo o nome por um pronome, tá? Eu tô escrevendo uma dissertação que fala sobre a desigualdade. Em vez de ficar falando toda hora, a desigualdade é algo que afeta a nossa civilização há muito tempo. A desigualdade causa desconforto e muitos processos que traumatizam civilizações, etc. Eu não preciso ficar repetindo toda vez a desigualdade. Eu posso colocar a desigualdade é algo que tem afetado as civilizações por muito tempo. Ela causa uma ruptura na sociedade e faz com que uns tenham pouco e outros tenham muito. Então, eu vou substituir o nome ou algo que eu estou falando no meu texto por um pronome pessoal, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é quando eu uso um pronome demonstrativo. Eu digo assim, a minha dissertação é sobre a Marginal Pinheiros. A Marginal Pinheiros tem causado inúmeros acidentes ao longo do tempo. Esta rodovia é considerada uma rodovia da morte. Horrível isso que eu falei, né? Mas eu substituí Marginal Pinheiros por esta
Esta é um pronome demonstrativo. Tudo isso, gente, são elementos coesivos, para o seu texto não ficar repetitivo, tá? Ok. Mas eu vou passar um pouquinho, porque a nossa atividade não vai ter muitos elementos coesivos para vocês usarem em relação a isso. Os elementos que eu quero que vocês usem nesta atividade são elementos que dão sequência aos parágrafos. Por exemplo, eu estou escrevendo a minha introdução. A escola pública é um direito de todos e, ao mesmo tempo, é um dever que as pessoas que nela... Então, vamos voltar que eu enrolei aqui. A escola pública é um direito de todos os cidadãos, mas também é um dever de que os mesmos cuidem e colaborem para que seja um espaço de convivência para todos. Tá. Minha introdução. Eu vou pro desenvolvimento. Para dar liga, eu posso colocar assim. Além disso, quem faz o ambiente escolar somos nós, professores, alunos, funcionários. E é necessário que tenhamos consciência de que devemos preservar por esse lugar, por esse patrimônio. Também seria muito ruim se esse ambiente fosse algo que não desse condições para a gente viver nele. Por isso, a importância desse cuidado com a escola. Outro elemento coesivo. Portanto, aí eu tô indo para minha conclusão. Portanto, devemos entender que a escola tem um papel não só pedagógico na vida do cidadão, mas também de humanização, de carinho, de convivência. Então é necessário de que o governo incentive as pessoas que habitam este lugar, que cuide da mesma. E eles também forneçam um ambiente adequado para que a gente possa ter um ambiente saudável ali. Então, os elementos que eu quero que vocês pratiquem um pouquinho são esses elementos que dão liga aos parágrafos. É o portanto, além disso, também, certo? Então, qual que é a atividade que eu vou deixar aqui para vocês fazerem? Aqui, vamos lá. Então, o objetivo dessa atividade, eu vou explicar ela para vocês. Gente, eu não consigo ainda transmitir no YouTube, gravar um vídeo e transmitir um documento. Eu não consigo isso, mas eu prometo que eu vou aprender a fazer tudo isso. Que daí eu já vou mostrando para vocês o documento, tudo certinho. Apesar que eu posso até mostrar aqui pra vocês do que eu estou falando, né? Câmera aqui. Só vou fechar isso. Vamos lá. Vamos ver se dá pra vocês enxergarem. Vou aumentar aqui. Vou explicar, então, o que é a atividade que vocês terão que fazer. Vou aumentar mais um pouquinho. Fechar isso. Aqui, ó. Vou virar assim. Objetivos da aula é desenvolver a habilidade de redação de parágrafos dissertativos com o emprego dos elementos de coesão e articuladores textuais próprios para a expressão de determinadas ideias. Então, qual que é o exercício? A proposta? Os 2 parágrafos. Observação. Cada parágrafo pode conter vários períodos. Períodos, só pra gente relembrar aqui, períodos contém verbos, são frases com verbos, tá? Qual que é a comanda, gente? Preencham os espaços em branco, respeitando os elementos coesivos já postos.
se atentando à coesão e coerência do texto. Então aqui, ó, tem um exemplo. Quando chegar no exercício, vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem do que eu tô falando, tá bom? Só vou descer aqui no exemplo. Peraí que meu computador aqui tá travando um pouquinho. Então, vamos lá. Olha o exemplo. Ó, escapando das drogas. Tá, o que eu quero que vocês percebam? Percebam que tem umas palavras em negrito, que estão pretinhas ali. Que são isso porque, também, além disso e portanto. Tá? Então, esse é o exemplo. Escapando das drogas. Vou ler para vocês, ó. É muito importante que os jovens não entrem nessa fria de começar a fumar. Isso porque isso faz muito mal à saúde, causando até a morte. Também, as pesquisas mostram que os gastos anuais com o vício equivalem ao que se poderia juntar para uma viagem de férias. Além disso, ninguém para de fumar sem muito sofrimento após um longo período de abstinência. Portanto, todos os meios de comunicação devem intensificar as campanhas antidrogas, reforçando que a ideia do fumo e do álcool, as chamadas drogas lícitas, precisam ser evitadas a todo custo. Esse é o exemplo. Então, agora vamos lá para a atividade. Ó, bora exercitar. Então, aqui, eu vou baixar mais aqui para vocês verem. Tem um título, tá? Então, tá aqui. Hora de mudarmos as nossas atitudes. O planeta Terra está pedindo socorro. Isso porque... Aí vocês vão continuar o texto. Dando um exemplo, citando um argumento. Depois, o outro. Também por outro motivo. Depois lá. Além disso, outro argumento. E por fim lá, ó. Portanto, que é a parte da conclusão, onde a gente vai sugerir uma intervenção. Aí vocês vão finalizar. Eu coloquei uma quantidade de linhas aqui, gente, mas não é necessário você preencher todas essas linhas, não é isso. O que importa aqui é ter sequência de um conectivo com o outro. Se vocês não preencherem todas essas linhas, não tem problema, tá? Não pensem na estrutura do texto, não pensem na estrutura do texto mesmo lá que vocês estão fazendo no Enem. Não pensem nisso agora. A intenção aqui é que tenha sequência, tá? Se por acaso ficar faltando uma linha aqui, por exemplo, antes do também, não tem problema. Só que a última palavra aqui que vai ter nessa linha anterior tem que dar sequência, ouvir antes do também e ter uma liga ali, tá bom? Então, vocês vão fazer esse primeiro exercício e depois vocês vão para o outro. Alimentação saudável é o título. O início dele. Precisamos repensar urgente os nossos hábitos. Isso porque tal. Também tal. Além disso, tal. Em vista disso, finalizou. Então, esse é o exercício que vocês vão fazer para o quê? Para exercitar essa liga, tá, gente? Porque esses elementos coesivos que a gente está usando, isso porque, também, além disso, eles têm que ligar essa frase anterior, que é o planeta Terra está pedindo socorro. Isso porque tem que ligar com o que você vai escrever depois. Então, por exemplo, isso porque as pessoas poluem os rios sem conscientização. As pessoas poluem os rios sem conscientização, jogam todos os rios e mares, jogam todos os lixos, os detritos que consomem num dia de lazer, por exemplo. Aí lá, também, vocês vão colocar outro exemplo, tá? Então, a atividade que vocês terão que fazer é essa atividade aqui. Aí vocês vão o quê? Treinar, ligar essas frases, esses períodos. Vocês vão ligar. E lá no começo do exercício, eu coloquei pra vocês que não é necessário ter um período só, tá?
Eu não preciso escrever só assim, por exemplo, o planeta Terra está pedindo socorro. Isso porque as pessoas jogam lixo nos rios e mares a todo momento. Sendo que isso é algo inaceitável para a preservação do planeta. Também, aí você pode colocar. Eu coloquei 2 períodos naquele primeiro parágrafo, não tem problema. Só tem que dar liga, gente. Se for um só também não tem problema, tá bom? Tem que dar liga. A intenção é que vocês treinem esse emaranhado. O texto, ele tem que estar ligado uma frase à outra. Às vezes, dentro de um texto, a gente está escrevendo um parágrafo sobre um determinado assunto. Tá, o assunto que está falando aqui agora é intolerância religiosa. De repente, o que eu vou citar em um parágrafo, eu vou citar aqui que a intolerância religiosa é praticada pelos fiéis, pelos cidadãos que frequentam aquelas igrejas. Mas no próximo parágrafo eu posso falar que há também um problema ou algo que tem que ser melhorado dentro das igrejas, com as pessoas que gerem a igreja, com as pessoas que estão ali no comando, porque às vezes muitas vezes são eles mesmos que acabam dividindo as pessoas. Então, num parágrafo eu tô falando da responsabilidade dos cidadãos, no outro parágrafo eu tô falando da responsabilidade das pessoas, dos gestores dessas igrejas. Só que eu tô falando de um mesmo assunto, que é da intolerância religiosa. Então é importante que eu use esses elementos coesivos para ele dar sequência no meu texto. Isso porque também, além disso, tá? Então essa atividade de hoje é só isso. Vocês vão completar essas lacunas dessa atividade, tá? Nesse tema que já foi proposto aqui, que o primeiro é sobre mudarmos as nossas atitudes e o segundo é sobre alimentação saudável. E o que nós vamos trabalhar, principalmente nessa atividade, é se vocês conseguiram fazer o texto ter esse ligamento, esse emaranhado de ideias, tá bom? A intenção maior é essa. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no Google Sala de Aula, que eu oriento. Mas nós, da equipe de correção também vai orientar tudo certinho. Mas eu quero que vocês se preocupem mais agora em dar sequência ao pensamento de vocês, ao que vocês querem escrever aqui. Tem que casar com esses conectores que estão aqui, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha sido clara. Se ficou meio confuso aí, vocês me dão dicas que eu melhoro, tá bom? E pode me dar dica mesmo, pode mandar lá no Google Sala de Aula e que eu tento melhorar na próxima aula. E eu vou aprender a mexer mais com tecnologia também, que vai ficar melhor ainda, tá bom? Então, um beijo e pode contar comigo, tá bom? Tchau, tchau, gente!